Aleluia. Você pode sentar um instante. Se você não deu bom dia para quem está do seu lado, essa é uma excelente oportunidade de fazer isso. Obrigado ao grupo de música, podem sentar também. Aleluia. Diga para alguém que está perto de você: você está no melhor lugar que poderia estar essa manhã. Aleluia. Nós estamos finalizando hoje e hoje à noite também um evento que aconteceu pela primeira vez em Petrolina, que se chama Firmes na Verdade. Nós tivemos um período maravilhoso com o pessoal desde a sexta-feira, com a turma do Rema, com algumas pessoas também que compareceram. Tivemos também no sábado pela manhã um bate-papo doutrinário sobre os dons do Espírito dentro da igreja local. Foi maravilhoso também, muito edificante. E ontem à noite tivemos mais 2 ministrações. Algumas dessas ministrações vão estar disponíveis no YouTube, no nosso canal. Você pode visitar youtube.com/Verbo da Vida Petrolina. E eu sei que se você não pôde por algum motivo estar presente, você vai ser tremendamente abençoado. Amém? Não sei se você viu, mas a nossa revista, ela chegou. Amém? Estamos com a nossa nova revista e estamos apresentando o logo do que vai acontecer em breve, nos dias 15 a 18 de dezembro, o aniversário de 15 anos da Igreja Verbo da Vida em Petrolina. Amém? E a palavra que veio ao nosso coração foi: somos um, somos muitos. Estamos crescendo, temos talentos diferentes, pessoas diferentes, mas estamos debaixo de uma mesma visão, estamos debaixo de um mesmo propósito. Então eu quero estimular você, cada vez que essa revista nova chega, que você possa ler tanto a palavra pastoral, como aquilo que nós anunciamos, o que tem acontecido. E particularmente você vai perceber em uma das matérias que nós vamos falar sobre a oferta que tradicionalmente nós levantamos no aniversário da nossa igreja. E vai ser destinada para a construção do nosso 3º auditório aqui no nosso prédio anexo. Então já quero que você possa ler e que você possa gerar expectativas para colocar uma semente no seu coração, porque nós temos dado passos de fé como esse e como outros que têm acontecido aqui por causa da disposição sacrificial de pessoas. Então, durante o mês de outubro, nós vamos estar entregando os envelopes para essa oferta de aniversário da igreja, que vai ser ministrada em dezembro, mas eu quero que desde já você já esteja orando a respeito dessas coisas. Amém? Pessoal, pode cortar o retorno para mim, por favor, está dando um eco aqui. Também estamos com alguns ajustes da acústica, porque eu não sei se você percebeu, mas nós colocamos o nosso carpete. Amém? Aleluia! Falta ainda fazer alguns acabamentos, algumas poucas peças, mas já está ficando cada vez mais com a sua cara. Amém? A sua igreja está ficando bonita, a sua igreja está ficando excelente, porque você merece estar no melhor lugar e porque nós estamos aqui para glorificar a Deus. Amém? Creio que os melhores pisos, os melhores assentos, os melhores auditórios não vão ser para boates, não vão ser para motéis, não vão ser somente para restaurantes, para hotéis, mas vão ser para a igreja de Deus aqui na terra. Representamos um Deus excelente, um Deus que é dono do ouro e da prata, e por isso nós podemos desfrutar do melhor e vamos fazer isso. Amém? Aleluia. Agora, como eu falei, nessa manhã nós estamos concluindo um evento chamado Firmes na Verdade, e nós temos como tema Eclésia. Esse tema Eclésia diz respeito à igreja de Deus, e particularmente estamos falando sobre a igreja local, a igreja como o ambiente preparado por Deus para projetar o homem, para que o homem possa ser a melhor pessoa que ele pode ser, para expressar todo o seu potencial. Nós vimos um pouco a importância do congregar, nós vimos alguns aspectos da igreja, com ministrações com Manuel Dias, com Diego, com Anderson, e nós vamos também falar mais uma vez nessa manhã a respeito da igreja. E eu queria que você abrisse comigo em Mateus, no capítulo 16. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, nós vamos ver uma passagem muito conhecida, onde Jesus, ele está questionando os seus discípulos, a respeito de quem os discípulos pensam que Jesus era. E a Bíblia diz em Mateus no capítulo 16 e versículo 13: Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe,
interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha que passagem interessante. Os discípulos estavam questionando sobre quem Jesus seria, e finalmente Pedro recebe algo que nós aprendemos nesses dias. Veio não apenas como uma informação, mas veio como uma revelação. O próprio Jesus disse: foi o meu Pai que tu revelou, que revelou isso para você. Pedro entendeu de fato quem era Jesus. Para muita gente, Jesus é apenas aquela imagem que está em um quadro, é aquele personagem que está em um filme da paixão de Cristo, é aquele personagem histórico que veio deixar uma mensagem de amor, uma mensagem de paz. Jesus pode ter feito muitas dessas coisas, mas a Bíblia fala que Jesus foi o enviado de Deus para ser a resposta para a humanidade. E quando Pedro entendeu de fato quem era Jesus, Jesus se sentiu confortável para explicar a Pedro acerca da revelação da igreja. Ele disse: olha Pedro, debaixo dessa revelação, porque você entendeu quem eu sou, eu vou dizer uma coisa para você também. Eu vou explicar para você quem você é. É interessante porque quando nós entendemos quem é Jesus para as nossas vidas, quando nós temos a revelação de quem Jesus é para nós, Jesus, dentro do contexto da igreja, vai trazer para nós a revelação de quem nós somos. Qual era a revelação sobre a qual a igreja seria edificada? A revelação sobre a qual a igreja seria edificada, sobre a qual a igreja iria avançar, iria crescer, não era apenas de que Jesus era o Cristo, mas de que Jesus era o Cristo e que Pedro era uma pedra também. Ou seja, ele estava dizendo: ei, eu vou edificar a minha igreja, você é uma pedra dessa igreja. Sabe, queridos, quando nós entendemos quem é Deus para nós, quando nós entendemos quem é o Senhor para nós, quando nós conseguimos ter um relacionamento pessoal com Jesus, nós podemos também receber uma revelação de quem nós somos nele. E eu digo que a igreja é um ambiente onde nós podemos conhecer a nossa identidade. Se eu pudesse dar um tema para a ministração essa manhã, esse tema seria identidade e atividades. Diga comigo: identidade e atividades. Em outras palavras, a identidade diz respeito a quem nós somos. A atividade diz respeito àquilo que nós fazemos. Muitas vezes no mundo nós definimos a nossa identidade pelas nossas atividades. Ou seja, no mundo as pessoas costumam fazer alguma coisa para tentar ser alguém. Costumam tentar ter alguma coisa para ser alguém. Nós costumamos fazer para ser. Mas na verdade o crente, ele deve definir as suas atividades pela sua identidade. Em outras palavras, enquanto o mundo tenta fazer para ser, nós devemos fazer porque somos. Amém? Jesus, ele disse a Pedro: ei, tu és Pedro, tu és uma pedra, você é parte importante na construção da igreja, e com esse entendimento, com essa revelação, você vai fazer coisas. Amém? Entendendo quem você é, você vai entender aquilo que você pode fazer.
nós não podemos definir a nossa identidade pelas nossas atividades. Nós não podemos deixar que aquilo que a gente faz venha definir quem a gente é. Aquilo que a gente está experimentando no momento venha definir quem a gente é. A gente não pode limitar o que Deus pode fazer nas nossas vidas ao nível das experiências que nós estamos tendo nesse momento. Nós devemos entender quem nós somos nesse contexto de igreja, e uma vez que encontramos a nossa identidade, nós devemos desenvolver a ousadia para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Amém? Eu costumo dizer que a nossa identidade é a chave para o nosso destino. Na verdade, o nosso futuro, ele não está à nossa frente. O nosso futuro está dentro de cada um de nós. O nosso futuro está em entender quem nós somos em Cristo. E se tem algo que o diabo tenta atacar no nosso meio, é a nossa identidade. Se tem algo que o diabo tenta destruir, se tem algo que a mídia tenta destruir, se tem algo que as circunstâncias tentam destruir, é a nossa identidade. Por quê, querido? Porque o diabo entende que se ele mexer com a sua identidade, ele não vai se preocupar com as suas atividades. Porque aquilo que você faz é um fruto de quem você entende que é. Quantos estão entendendo isso? Por isso a mídia, ela vai lançar forte uma campanha em você, para formar em você uma imagem diferente da imagem que Deus tem de você. Porque se o mundo lança com novelas, com filmes, uma imagem de adultério, ele vai conseguir fazer você se ver como um adúltero. E você não vai adulterar se você não estiver se vendo como um adúltero. Mas eu quero dizer para você, querido, você está num ambiente que vai revelar para você quem você é. E eu vou dizer quem você é o que a palavra diz que você é. Você tem o que a palavra diz que você tem. E você pode o que a palavra diz que você pode. Eu costumo dizer que no novo nascimento, quando nós passamos a ser uma das pedras desse edifício espiritual chamado igreja, nós somos apresentados a nós mesmos através do Evangelho. É como se quando você estivesse lendo a Bíblia, quando você estivesse lendo as cartas, quando você estivesse lendo o Novo Testamento, Deus estivesse dizendo para você: muito prazer, esse é você. Aqui está quem você é de fato, não quem as pessoas dizem, mas quem eu sei que você é. Aqui está o que você tem de fato, não o que as pessoas falam, mas o que eu sei que você tem. Aqui está o que você pode de fato, não apenas o que as pessoas pensam, mas aquilo que eu sei que você pode. Aleluia. Pode cortar o retorno totalmente, tá? Tá dando uma microfonia aqui. Aleluia. Às vezes nós acreditamos menos na nossa identidade espiritual do que no mundo nós acreditamos na nossa identidade natural. Eu já dei esse exemplo uma vez, só para você entender. Eu lembro de uma vez que eu fui comprar um dos meus primeiros carros. E era um carro que precisava de uma parte de financiamento. E quando eu cheguei para a vendedora, eu comecei a fazer aquela entrevista para a compra de carro. E ela disse: olha, qual é a sua profissão? E eu disse: eu sou médico. E eu falei: olha, eu estou aqui com os comprovantes do trabalho, com os comprovantes de renda. E ela disse: não precisa. Seu carro já está aprovado. Eu disse: mas por que isso? Eu não comprovei quanto eu estou ganhando. Mas ela sabia que aquela identidade, de alguma forma, dava uma garantia de que eu podia cumprir o pagamento daquele carro. Mas num outro determinado momento, nós fomos comprar um outro carro e, por teste mesmo, eu cheguei para aquele lugar e ela perguntou: qual é a sua profissão? E eu disse: sou pastor. E ela disse: olha, eu preciso do seu comprovante de renda, eu preciso da sua declaração de imposto de renda, eu preciso de 2 pessoas que vão ser testemunhas. Por quê, querido? Porque aquela identidade que eu estava apresentando estava mostrando para aquela pessoa o que eu talvez pudesse ou não fazer. Ela não perguntou quanto eu ganhava como médico, mas ela entendia que como médico, provavelmente eu teria condições de pagar aquele carro. Quantos estão entendendo isso? Querido, o diabo sabe qual é a sua identidade. O diabo sabe quem você é e por isso ele sabe o que você pode fazer muito bem. E ele vai trabalhar muito forte para tentar destruir essa imagem na sua cabeça. Queria que você abrisse comigo em 2 Samuel, no capítulo 11. Aleluia.
2 Samuel, no capítulo 11, e versículo 1. A Bíblia vai falar sobre um momento importante na vida do rei Davi, onde por alguns minutos ele esqueceu da sua identidade. E esquecer de quem você é por alguns minutos pode custar caro para a sua vida. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Talvez a gente não atente para esse primeiro versículo, mas eu creio que você conhece um pouco da história do adultério de Davi. Talvez você já tenha visto isso até em séries, mesmo que você não tenha lido na Bíblia. E eu quero que você perceba algo muito interessante. Olha o que a Bíblia está dizendo. No versículo 1 diz: no tempo em que os reis saem para a guerra. Havia um tempo onde os reis guerreavam. E naquele tempo onde normalmente os reis guerreavam, Davi decidiu ficar em casa. O que é que ele estava fazendo? Ele estava esquecendo da sua identidade. Davi era rei, e Davi naqueles dias deveria estar guerreando. Parece uma coisa muito simples, mas essa abertura que Davi deu para dizer: olha, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou o rei. Eu sei que esse é o tempo dos reis guerrearem. Eu sei que esse é o tempo dos reis saírem à guerra. Mas sabe de uma coisa? Eu vou relaxar um pouco nisso. Eu vou ficar em casa. Eu tenho soldados. Não vai ter nada demais se em um momento eu não sair para guerrear. Mas aquele lapso na sua identidade custou muito caro para a vida de Davi. Aquele lapso na identidade dele abriu porta para que enquanto ele estivesse na sua casa, ele visse da sua janela uma mulher. Ele desejou aquela mulher, ele adulterou com aquela mulher, ele teve que matar um homem para esconder aquele adultério. E você conhece todo o resto da história. Mas toda aquela história aconteceu porque por um momento ele esqueceu de quem ele era. Ele esqueceu da sua identidade. E querido, eu digo para você uma coisa: uma vez que nós entendemos quem nós somos, uma vez que nós entendemos o que nós podemos e o que nós temos em Deus, nós não podemos baixar a guarda em nenhum momento. Nós precisamos estar atentos para permanecer nas verdades que já foram faladas para as nossas vidas. Porque um lapso, talvez você pense, mas eu posso dizer isso numa outra forma para você: no tempo em que os crentes costumam ir cultuar ao Senhor, alguém decidiu ficar em casa. O que é que tem de mais nisso? Você não vai morrer espiritualmente se você ficar em casa no tempo em que os crentes cultuam. Mas sabe que um momento como esse do deixar de congregar pode abrir uma brecha para que você possa fugir da sua identidade? Pode ser um pequeno lapso como esse, no tempo onde os crentes estão se consagrando, num tempo de convocação para oração, alguém decide não orar. Pode parecer uma coisa muito simples, mas é uma brecha na sua identidade, que vai dar uma brecha para que o diabo possa fazer coisas nas suas vidas. No tempo em que os crentes leem a Bíblia, você decidiu parar de ler a Bíblia. Pode parecer uma coisa muito simples, mas é uma brecha para que pensamentos passem a ocupar a sua cabeça de uma forma diferente dos que Deus quer. Abre comigo em Colossenses, no capítulo 3. Aleluia. 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 Colossenses, no capítulo 3. Versículo 1. Colossenses capítulo 3 e versículo 1, a Bíblia diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus.
Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Deixa eu dizer algo para você, querido. As expectativas que nós temos estão diretamente ligadas aos pensamentos que nós cultivamos. E é por isso que a Bíblia diz, olha, os teus pensamentos devem estar relacionados debaixo da perspectiva de onde você está. Você está no alto, você está assentado juntamente com Cristo. Essa é a revelação da igreja, a posição de que nós estamos em Deus. Quem é Jesus para nós, mas também quem nós somos nele, quem nós somos em Cristo. E quando nós passamos a pensar dessa perspectiva, todas as coisas mudam para a nossa vida. O problema é que muitas vezes, como nós já ouvimos, nós pensamos que moramos em Petrolina, mas Colossenses 1,13 diz, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você não mora mais em Petrolina, você está assentado à direita de Deus, juntamente com Cristo. Nós devemos pensar debaixo dessa perspectiva, porque nós não podemos participar daquilo que nós não estamos percebendo. Aleluia. E é por isso que nós precisamos estar atentos às coisas do Espírito. Porque se você não estiver percebendo no Espírito, você não vai participar das coisas do Espírito, das coisas espirituais. Eu não sei você, mas eu não estou me preparando para a crise. Eu não estou me preparando para a doença. Eu não estou me preparando para fracasso. Eu estou vendo da posição onde Deus me colocou, e dessa posição eu só posso ver triunfo. Nessa condição eu estou manifestando em todo lugar o cheiro do conhecimento de Cristo. Aleluia, nessa condição eu estou me vestindo para participar daquilo que Deus me chamou para participar. Quando nós falamos sobre vestes na Bíblia, nós temos muitos significados, nós temos muitas alegorias, mas eu quero que você preste atenção em uma coisa. Vou fazer uma pergunta muito difícil nessa manhã. Quando você vai para uma festa, você coloca a roupa da festa antes ou depois que a festa começou? É muito difícil essa pergunta. Vou perguntar de novo para você. Quando você está indo para uma festa, você está indo para uma festa de gala, para um casamento, para um jantar, enfim. Você coloca essa roupa antes da festa ou depois? Aleluia. Quando nós falamos sobre nos vestirmos para uma nova estação, você vai colocar essa roupa da nova estação antes ou depois da estação começar? Aleluia. Estamos falando sobre estações do sobrenatural, estamos falando sobre estações de crescimento. Agora eu pergunto para você, você coloca a roupa antes ou depois da estação? Eu sei que as mulheres passam mais por isso, porque o homem não costuma ligar muito para o que o outro homem está vestindo. Mas imagina que você está indo para um casamento, aí está lá você, mulher, se preparando para o casamento vai começar no comecinho da noite, mas você está lá de tarde, aí você pega, tira a naftalina daquele vestido, coloca aquele vestido que você não usa numa situação cotidiana, e você sai com aquele vestido, com joias, com um monte de coisas, de tarde ainda, para ir para o casamento. Você ainda não entrou no casamento, mas você está vestida para o casamento. Aí de repente você sai da sua casa, se você mora num apartamento, por exemplo, entra num elevador, aí entra um vizinho também que não está indo para aquela festa. Aí a vizinha vai olhar para você assim. O que é isso? Por que essa roupa toda? Para que isso tudo? Por quê? Porque o que você está vestindo está inadequado ao lugar que você está. Porque você está vestido para entrar numa festa diferente. Em alguns interiores as pessoas vão dizer, ei, vai fazer exame de fezes? Por que você está tão bem vestido assim? E qual é a resposta que você vai dar? Você vai dizer, olha, eu estou indo para um casamento. Em outras palavras, você vai dizer, olha, a gente está vestido diferente, porque eu estou indo para um lugar diferente do seu. Aleluia. A Bíblia fala de vestes com relação a atitudes.
A Bíblia diz, por exemplo, que Ele vai nos dar vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. A Bíblia fala que quando o filho pródigo se aproximou da sua casa, antes de entrar na festa, de ter aquele boi morto para ele, o pai deu a ele novas vestes, colocou um anel no dedo, sandália nos pés. A Bíblia fala de Jesus em momentos onde pessoas não puderam entrar na festa que Ele preparou, porque não estavam vestidos adequadamente. E queridos, existe uma estação de crescimento em Deus para nós nesse lugar. Mas você não vai entrar nessa estação se você não colocar as vestes antes. Agora, quando a sua atitude mudar, as pessoas vão dizer e vão entrar lá no elevador da vida com você, e vão olhar para você e vão dizer: rapaz, no meio dessa crise, tu está com essa alegria toda, você está falando em semear, no meio dessa tristeza você está com essa alegria toda, por que você está com isso? Você vai dizer: meu amigo, é porque eu estou indo para uma festa. Aleluia! Pode parecer estranho agora, mas quando eu estiver lá você vai entender. Agora a novidade é que você pode convidar essas pessoas para participar dessa festa também. Aleluia! Nossa identidade vai determinar as nossas vestes, vai determinar a nossa atitude, vai determinar as nossas atividades. Diga comigo: identidade e atividades. Aleluia! Sua atividade não pode ser um resultado dos seus sentimentos. Aquilo que você faz não deve ser um fruto daquilo que você está sentindo. Muitas vezes, se você esperar o seu sentimento se alinhar com aquilo que Deus está dizendo para a sua vida, para poder começar a fazer, você nunca vai fazer. Aleluia! Você vai precisar se posicionar antes, independente do que você está sentindo, independente do que você está vendo, porque a palavra disse: eu acredito e ponto final. Diga comigo: eu estou me vestindo para uma nova estação na minha vida. Aleluia! Pessoas vão olhar para você e vão achar estranho, essa roupa é diferente. Aleluia! Mas é porque você está indo para uma festa que Deus preparou. Aleluia, aleluia. Nós devemos praticar a palavra porque, e não praticar para. Nós devemos fazer as coisas porque. Querido, eu devo amar o meu irmão porque eu sou crente. Aleluia. Não é porque ele fez algo para mim ou ele não fez. Não é para alguma coisa, mas é porque eu sou crente. Eu devo congregar porque eu sou filho, e não para ser filho. Quantos estão entendendo isso? Aleluia. Glória a Deus. Abre comigo em Mateus, no capítulo 3, versículo 17. Esse efeito especial no som é para você ficar mais atento. Aleluia. Glória a Deus. Melhorou para você? Glória a Deus. Mateus, no capítulo 3, e versículo 17. Aleluia. Nós vamos ver o momento do batismo de Jesus. E essa passagem ela traz para mim algumas coisas interessantes, porque se você pensar um pouco, esse foi o momento onde Deus teve a oportunidade de mostrar publicamente para o povo, para os discípulos, para João Batista, a respeito do plano que Jesus tinha. E no capítulo 3 e versículo 17, a Bíblia diz assim, versículo 16: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Aleluia. Eu não sei você, mas eu fico meditando sobre essa passagem e eu fico tentando, me entenda bem, me colocar no lugar de Deus nessa situação. Imagina que eu enviei o meu filho e eu quero apresentar para a humanidade o que ele veio fazer para a terra. Se eu fosse Deus, e graças a Deus que eu não sou, eu iria tentar nesse momento falar o que Jesus veio fazer. Eu iria dizer: olha, esse é o meu filho que vai morrer numa cruz, que vai ressuscitar ao terceiro dia e que vai fazer tais milagres. Eu iria tentar explicar as atividades de Jesus. Mas Deus se concentrou em revelar a identidade de Jesus. Quando
o Espírito desceu sobre ele, Deus disse: este é o meu filho. E muitas vezes tentar justificar alguma coisa por aquilo que você faz, não vai ser suficiente para convencer pessoas, não vai ser suficiente para mudar circunstâncias, mas quando você entende quem você é, meu irmão, aleluia, é fácil de entender todas as coisas. Deus, ele disse: olha, este é o meu filho. Ele revelou a identidade. Agora preste atenção, todas as vezes que você compreende a sua identidade, você vai passar por um período de tentações. As tentações que Jesus passou aqui foram ataques à identidade dele. Todas as vezes que você se levanta num culto como esse, e você diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, você vai sair daquele culto e alguém vai dizer: vamos ver mesmo? E agora, ó, o relatório aqui. E aí, o que é que você vai fazer com isso? E alguém vem para você e diz: ei, essa palavra que você ouviu aí no culto, ó, o que é que você vai fazer diante dessa circunstância? Ele revelou quem Jesus era, e logo em seguida Jesus foi ser tentado. A Bíblia diz no capítulo 4, versículo 1: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és... O que é isso, querido? É uma tentação à nossa identidade. Era uma tentação à identidade de Jesus. O diabo sempre vai tentar trabalhar com a nossa identidade. Ele sempre vai tentar fazer você achar que você não é quem Deus diz que você é. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A primeira tentação que Jesus recebeu foi, em outras palavras, o diabo estava dizendo: olha, troque a sua identidade pelo seu conforto. Aleluia. Troque quem você é por um conforto momentâneo. Eu digo para você, querido, eu não estou disposto a parar por migalhas, se eu sei que estou a caminho de um banquete. Eu não estou disposto a trocar uma primogenitura por um prato de lentilhas. Eu não estou disposto a trocar o banquete das promessas de Deus para a minha vida por causa de um pequeno petisco que o diabo tem te oferecer. A primeira coisa que o diabo vai tentar fazer é: olha, para com isso, isso aí vai dar trabalho, isso aí vai ser difícil. Mas, querido, a Bíblia não mostra sobre coisas sendo fáceis, a Bíblia mostra sobre coisas sendo possíveis. Aleluia. Ela não diz que tudo é fácil ao que crê, mas tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Eu pergunto para você, querido, você consegue manter aquilo que você crê, manter as suas convicções, mesmo quando elas são contrárias às suas conveniências? Mesmo quando é mais fácil fazer de um outro jeito? Aleluia. Mesmo quando é mais fácil fazer de uma forma diferente? Você mantém a sua palavra mesmo quando lhe causa dano? Eu estou falando sobre integridade também. Aleluia. Se você diz eu vou fazer, até onde esse eu vou fazer vale para você? Aleluia. Vamos ver a segunda tentação. A Bíblia diz assim, versículo 4: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Em outras palavras, ele estava dizendo aqui agora: olha, troca a tua identidade por uma atividade. Ele estava dizendo: ei, se você é o filho, por que então você não está conseguindo isso? Você nunca foi tentado assim? Você ouve a palavra a respeito de quem você é, do que você pode fazer, e aí um pensamento tão sutil que você chega a pensar que é você mesmo pensando.
Ei, se tu é crente, por que tu não resolve essa situação? Ei, se você é crente, por que você ainda não conseguiu fazer isso? Aleluia. Mas diga comigo, eu não vou definir a minha identidade pelas minhas atividades. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, no versículo 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Terceira tentação, o diabo estava dizendo, troque a sua identidade por uma recompensa. Aleluia. Independente de conforto, independente do que eu esteja ou não fazendo, independente da recompensa que eu possa ou não receber, eu não vou me afastar daquilo que Deus diz, que eu sou, que eu tenho e que eu posso. Aleluia. Infelizmente, queridos, eu conheço pessoas que caem nessa última tentação. Eu conheço muitas pessoas que uma vez que entendem quem é Jesus, recebem a salvação para as suas vidas, elas têm as suas vidas transformadas, elas começam a crescer, elas começam a prosperar, e elas colocam agora essa prosperidade na frente do Deus que as prosperou. Elas começam a trocar a sua identidade, trocar quem elas são, por algo que elas podem receber. Começam a fazer coisas simplesmente pelo dinheiro. Sabe, querido, nós não trabalhamos pelo dinheiro. O dinheiro é uma recompensa, sim, é um fruto do nosso trabalho, mas nós trabalhamos para realizar um propósito na terra. Amém? E eu digo para você, querido, se você faz algo somente por dinheiro, isso quer dizer que você tem um preço. E se você tem um preço, em algum momento o diabo descobre esse preço e ele compra você. Aleluia. Mas diga comigo, eu não tenho um preço. Diga, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Aleluia. Aleluia. Sabe, recompensas muitas vezes não são apenas financeiras. Recompensas muitas vezes são elogios. Olha, você está fazendo isso, querido, na igreja, mas ninguém está elogiando você, ninguém está reconhecendo você. Por que você não faz essa outra coisa? Aqui você vai ser mais visto, aqui você vai ser mais elogiado, aqui você vai ser mais recompensado. Mas nós não fazemos algo por sermos ou não elogiados, nós fazemos algo porque nascemos para fazer. Aleluia. E se você procura viver pelos elogios, um dia você vai morrer pelas críticas. Porque para estar fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, muitas vezes você vai precisar entrar em situações que não somente você não vai ser elogiado, mas muitas vezes você vai ser criticado, muitas vezes você vai ser mal interpretado, mas ainda assim, querido, há uma recompensa de Deus em fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Aleluia. Nós não fazemos as coisas por conveniência, nós fazemos as coisas porque Deus nos chamou para fazê-las. Aleluia. Agora, queridos, uma parte que muitas pessoas esquecem nessa passagem toda é que depois do versículo 10, quando Jesus disse, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A Bíblia diz, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia. Poucas pessoas falam essa passagem, mas eu pergunto a você, em que os anjos serviram a Jesus? Nas necessidades que ele tinha. Aleluia. Quando nós temos a ousadia de entender quem nós somos, e quando nós sustentamos a nossa identidade, rejeitando o conforto, mesmo que alguns achem necessário, rejeitando muitas vezes uma recompensa, rejeitando muitas vezes fazer alguma outra coisa, nós vamos estar disponíveis para ser servidos pela glória de Deus nas nossas vidas. O Senhor é um bom pagador. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Há uma recompensa divina, e essa recompensa é sempre maior, essa recompensa é sempre melhor. Amém? Aleluia. Eu queria chamar o grupo de música aqui à frente.
Abre comigo a tua Bíblia no livro de Salmos. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu creio, querido, que nós estamos desfrutando de um tempo onde cada vez mais o povo de Deus vai estar consciente de quem é. Aleluia. Crises podem passar, circunstâncias podem passar, mas uma vez que você entende quem você é da sua identidade que nasce a sua ousadia, é da sua identidade que nasce a sua perseverança, é da sua identidade que nasce aquele sentimento de aconteça o que acontecer, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que as pessoas não estejam batendo palmas, mesmo que não esteja parecendo confortável, mesmo que não esteja parecendo recompensador, eu vou segurar na palavra aquilo que Deus me chamou para fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Salmos no capítulo 60, e versículo 12, aleluia. Olha o que a Bíblia diz: em Deus, quantos estão em Deus aqui? Aleluia. Em Deus, nessa identidade, em Deus faremos proezas. Aleluia. Eu digo que o crente, uma vez que entende a sua identidade, deve ter um apetite pelo impossível. Aleluia. Se você não tem um apetite pelo impossível, se você não tem fome de proeza, se você não tem fome do sobrenatural, tem alguma coisa errada com você. Porque uma pessoa não pode viver com o Criador do universo dentro dele e viver uma vida normal. Eu vou dizer isso de novo para você: você não foi chamado para viver uma vida normal. Você foi chamado para viver uma vida sobrenatural. Você foi chamado para viver uma vida com demonstrações do Espírito de poder. Mas isso se você estiver disposto a abrir mão do conforto, a abrir mão de recompensas do mundo, a abrir mão de outras atividades. Sabe, eu ouvi alguém dizer uma coisa muito interessante esses dias. E ele disse: olha, o maior fracasso na vida de alguém é ter sucesso naquilo que Deus não chamou ele para fazer. Eu não estou aqui para fazer algo que vai ser aplaudido por pessoas. Eu estou aqui para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Você está aqui para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Custe o que custar, tenha o preço que for. Diga: eu vou fazer, Senhor, aquilo que você me chamou para fazer. Aleluia. Em Deus nós faremos proezas. Aleluia. Essa é uma igreja de proezas. Esse é um povo de proezas. Aleluia. Veja o que diz Daniel no capítulo 11. Aleluia. Daniel capítulo 11, versículo 32. Você pode ir ficando de pé. Se levanta com a tua Bíblia nesse versículo. Aleluia. Daniel capítulo 11. Aleluia. Diga comigo: eu tenho um apetite pelo impossível. Você tem mesmo? Aleluia. Um apetite pelo sobrenatural. A Bíblia diz: aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá. Agora vê o que diz a segunda parte do versículo: mas o povo que conhece ao seu Deus. Aleluia. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Tem versões que dizem: o povo que conhece o seu Deus se levantará, se esforçará e fará proezas. Se você conhece o seu Deus, se você conhece quem você é nele, se você conhece quem você é nesse contexto de igreja,
Querido, você vai se levantar, você vai ser forte e ativo, você vai fazer proezas. Enquanto as pessoas estiverem fugindo dos gigantes, você vai correr para derrubar esses gigantes. Enquanto as pessoas estiverem dizendo: ei, vai avisar que a crise está chegando, você vai se levantar com ousadia e vai dizer: ei, vai avisar a crise que eu estou chegando. Enquanto as pessoas estiverem dizendo: ei, vai avisar ao povo que doença está chegando, você vai dizer: ei, vai avisar ao povo que cura está chegando. Se levantando por dentro. Aleluia, você foi chamado para se levantar por dentro. Eu vou dar algumas definições de proezas para você, porque talvez você não esteja entendendo isso ainda. Vou ler no dicionário para você. Proeza, substantivo feminino, alguma coisa excessivamente difícil de ser feita. Vou ler de novo para você entender. O povo que conhece o seu Deus se levanta, se torna forte e ativo e faz coisas excessivamente difíceis de serem feitas. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Ah, mas isso na minha família é muito difícil. Ah, mas isso no ministério é muito difícil. Mas isso no meu trabalho é muito difícil. Mas o povo que conhece o seu Deus, quantos conhecem a Deus? Então fique pronto para realizar coisas excessivamente difíceis, coisas que outros vão olhar e dizer: como você fez, como você conseguiu. Tinha que ter sido Deus. A mão do Senhor vai conduzir você para coisas excessivamente difíceis, porque para Deus nada é impossível. Proeza, uma outra definição: ação que demanda coragem e ou habilidade para ser praticada. Aleluia. Fique pronto para fazer coisas nesses dias. Aleluia. Eu estou falando isso pelo Espírito para você. Fique pronto para fazer coisas nesses dias, que quando você anunciar, alguém vai olhar para você e vai dizer: olha, tem que ser muito macho para fazer isso, tem que ser muito corajoso para fazer isso. Só alguém cheio de ousadia. Adivinha quem é? Diga: sou eu. Diga: eis-me aqui, Senhor. Ação que requer uma habilidade superior. O que é isso? Fique pronto para fazer coisas. Eu estou falando isso pelo Espírito de Deus para você. Fique pronto para fazer coisas que as pessoas vão olhar e vão dizer: ei, mas para estar nesse cargo, você não tinha que ter tal experiência. Mas para estar nesse cargo, você não tinha que ter tal currículo. Você não tinha que ter tal habilidade. E você vai dizer: mas é porque o povo que conhece o seu Deus se levanta, se esforça e faz coisas que só os habilidosos conseguem fazer. De onde vem essa capacidade? A Bíblia diz que nós somos ministros capazes de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Eu declaro capacidade do Espírito Santo para você prosperar no meio das adversidades. Capacidade do Espírito Santo para você romper no meio das dificuldades. O povo que conhece o seu Deus, você precisa conhecer esse Deus. Você precisa conhecer o Jeová Jireh. Você precisa conhecer o El Shaddai. Chegou a hora da igreja se levantar. Chegou a hora de nos expormos. Proeza no dicionário. É o que você vai fazer, preste atenção.
alguma coisa excessivamente difícil de ser feita, diga: eu vou fazer. Aleluia. Nessa segunda vez você pode falar crendo. Ação que demanda coragem ou habilidade para ser praticada, diga: eu vou fazer. Aleluia. Ação fora do comum. Fora do comum. Fora do comum. O que é isso? É alguém dizer: rapaz, não é normal em tão pouco tempo você fazer tanto. Não é normal, fora do comum. Diga: eu vou fazer. Aleluia. Proeza, ato extraordinário. Aleluia. Diga: eu vou fazer coisas extraordinárias, porque eu conheço o meu Deus. Eu me levanto, eu fico forte e ativo e faço proezas,